refatoração. Esses slides eu tirei da Agilcop, fiz algumas adaptações de um curso de verão que eles deram no ano passado lá. Quem deu esse curso foi o Alexandre Freire e o Paulo Sheik. E eu peguei os slides, fiz algumas adaptações poucas para o que eu tenho para falar para vocês. Na verdade, esses assuntos faz muito tempo que a gente vem discutindo, eu, Maurício e agora no grupo de arquitetura, algumas coisas que a gente está achando necessário que seja um conhecimento geral e o assunto refatoração é um deles. Então, o que é, afinal, refatoração? Muitas vezes a gente confunde esse conceito, vou falar de novo, mas o vídeo não sabe, que uma refatoração é uma pequena modificação no código que não altera o comportamento funcional. Então, implementar se eu falar assim, vou colocar vou refatorar o código para o cliente ter uma nova funcionalidade. Então eu não estou refatorando, porque uma nova funcionalidade não é refatoração. A refatoração é uma mudança simples, que não altera o comportamento, mas que traz mais simplicidade, deixa o código mais simples, mais flexível, mais claro para o programador. Então ela é uma tarefa extremamente importante para quem desenvolve e para quem mantém o código que foi desenvolvido. E eventualmente uma refatoração ela até piora o desempenho, pode até piorar um pouco o desempenho da aplicação. Tá? O objetivo da refatoração não é otimizar o código, e sim deixar ele mais claro, mais bonito. Tá? O espírito da refatoração é esse aí. Antes você tinha um monstro, que era o seu código macarrônico, monstrengo, sem dente, e aí depois você refatora e sai uma linda modelo, né? Toda maquiada, perfeita, que você olha, bate o olho e fala, que lindo, tá? Eu tenho mulheres aqui, eu devia ter colocado a foto do Brad Pitt também junto. Da próxima vez eu coloco. Então, por exemplo, o que é um exemplo de refatoração? Mudar o nome de uma variável é uma refatoração. Então, se eu mudar o nome de uma variável no programa, eu não vou estar alterando em nada o comportamento dele. Mas isso é considerado uma refatoração, aliás, uma refatoração muito importante, que as pessoas nem dão tanto valor, mas só o fato de uma variável ter um nome mais claro já tornou o programa mais claro para quem está lendo. Então, mudar o nome de um método ou de uma classe de objetos para facilitar a legibilidade do código. Então, por exemplo, antes eu tinha o método calc, imp, rnd, string, int a, txt, tx, inc. O que esse cara faz? Não sei. Eu ia ter que ter um comentário lá para dizer o que esse cara faz, porque não dá para entender. Agora, se eu dizer, calcula o imposto de renda, passando um ano, as taxas e o rendimento. Então, aqui está bem claro o que esse método faz. E isso, só por uma refatoração, eu já tornei o código mais claro. Tá? Um outro exemplo, por exemplo, é mudar parâmetros de métodos para que eles fiquem mais claros. Então, trocar tipos de parâmetro, eventualmente tirar um parâmetro ou colocar um parâmetro novo, para fazer com que o método fique mais claro. Ou, mais para frente eu vou dar vários exemplos, não todos os exemplos, mas vou dar alguns exemplos de refatoração e vou mostrar um pouco de código em como fazer sistematicamente uma refatoração. Tá? Na verdade, sempre existiu esse conceito de refatoração. A gente sempre fez mais um pouco, menos um pouco. Mas o que o Martin Fowler fez? Ele pegou e compilou esses pequenos passos em um livro, um catálogo, que tem uma listagem e deu nomes a cada uma dessas ações, dessas pequenas ações. E esse é o nome da refatoração. Tá? Então esse vocabulário a gente pode usar quando a gente está programando. Está lá com o nosso par e a gente fala, usa um extrair método aqui. Então você fala essa palavra, como é um catálogo, todo mundo conhece o que é a refatoração, extrair método, automaticamente criou-se uma linguagem de refatorações. Então a ideia é aprender essas técnicas e passar essas técnicas para os outros. Tá? Como eu falei, surgiu mais ou menos na década de 80, final da década de 70, 80, 90, com o Smalltalk. Depois um grupo, na verdade era um grupo do professor Ralph Johnson. Ralph Johnson, para quem não sabe, é um dos papas do conceito de framework. Então foi ele que criou o
conceito do que é um framework, porque a tradução em português é arcabouço, não sei se todo mundo sabe, mas a tradução de framework em português é arcabouço, e foi ele que criou um grupo, na verdade, coordenado por ele, que definiu quais eram essas ferramentas de refatoração. Depois o Kent Beck tornou isso muito famoso na indústria com o XP. Em 2000, o Martin Fowler escreveu o livro com 72 refatorações. É um livro que a gente tem aí na local web, disponível. Ele tem um catálogo online das refatorações, que é exatamente um resumo do livro. Tá? E no fundo, uma refatoração é um padrão, né? É um padrão de codificação. Assim como existem os padrões de design do GOF, né? É leitura obrigatória para todo mundo que desenvolve orientado a objeto. E tem um outro livro do Kierwiewski, que é Refatoração para Padrões. Então ele ensina como você transformar um código para fazer com que ele chegue em algum padrão de projeto. Então são 27 refatorações que levam o seu código a um padrão do GOF. Muito interessante também. Tá? Por que refatorar? Na verdade, assim, refatorar não vai resolver todos os problemas do seu código, mas vai melhorar muito o projeto, vai deixar o software mais fácil de entender, vai ajudar todo mundo a encontrar falhas mais para frente, tá? E vai ajudar a programar com o tempo mais rapidamente. Então, quanto mais legível, mais limpo o código tiver, mais fácil é de programar e você consegue programar mais rápido. Tá? Mas existem sempre duas possibilidades. Ou você melhora um código que já existe, ou você joga fora tudo e começa do zero. E aí, dentro de cada equipe, dentro de cada projeto, cada equipe vai ter que decidir o que é melhor fazer, e é a responsabilidade de vocês decidir o que é melhor fazer. Se é melhorar esse código, e quando eu digo melhorar, é melhorar mesmo. Se dá para melhorar, melhora. Se não dá para melhorar, talvez seja um indício de que é melhor jogar fora e começar do zero. Tá? Então tem alguns sintomas que são alguns indicativos de que você precisa refatorar. Quando você começa a encontrar um código onde você tem esses sintomas, é bom você começar a pensar que você precisa refatorar. Então, por exemplo, você encontra um código antigo que você não entende, você bate o olho e não entende. Você fica lá meia hora e não entende o que aquele negócio faz. Então é um indicativo de que precisa alguma refatoração. Ou você lê um código de outros programadores, a mesma coisa, e não está claro. Por exemplo, quando você vai fazer uma revisão. Então, alguém fez um código, você vai revisar o código e você não entende. Ou quando você precisa consertar uma falha ou adicionar uma funcionalidade. Existe a regra do 3, né, que a gente fala. A regra do 3 é a seguinte: você escreve uma vez, você copy-paste uma vez, na terceira você refatora, porque 3 cópias já diz que você precisa fazer alguma coisa. Ou tem algumas pessoas que são até mais radicais, que você faz uma vez. Se tiver uma cópia, significa que você já precisa refatorar. E aí criar uma coisa mais simples que seja usada nos 2 pontos. Mas isso com o tempo a gente vai aprendendo essas situações, como lidar com essas situações na hora de codificar. Bom, antes de refatorar, isso é uma coisa muito importante. Não adianta nada eu começar a refatorar um código se eu não tiver testes que garantam que qualquer mudança que eu faça nesse código, o meu código vai continuar funcionando. Então, os testes, eles são as pernas da refatoração. Se você não tiver as pernas, você não vai conseguir movimentar o resto do corpo para poder manipular seu código. Então, os testes, eles garantem, e isso a gente está vendo, quem já participou do Dojo, viu como funciona, né? A gente escreve os testes e depois que os testes estão prontos, a gente muda o código para poder passar o teste. E se eu preciso fazer uma alteração grande, eu posso fazer porque eu tenho meus testes que garantem que nada, se alguma coisa não estiver mais funcionando, os testes vão acusar esse problema. Tá? Por quê? Porque a refatoração ela pode adicionar um erro. Se você fizer e errar na hora de refatorar, pode ser que apareça um erro e aí os testes vão ajudar a detectar isso daí. E é importante saber que uma refatoração é um pequeno passo.
é um pequeno passo mesmo. E, na verdade, uma refatoração não faz nada.